sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Financeiro com Rafaela Troian e convidados, porque nunca estou aqui sozinha, sempre com o intuito, obviamente, de convidar pessoas que venham agregar aos nossos negócios com muito conhecimento, com muita experiência. E me diz uma coisa, quando você ouve a palavra investimentos, o teu olho já brilha pensando em como você pode ganhar mais, como você pode ter o maior lucro sobre os teus ganhos, sobre os teus rendimentos. Se isso passa pela tua cabeça, se já dá aquela emoção forte, então fica aqui conosco, porque hoje à noite estou recebendo aqui dois super experts no assunto de investimentos, dois assessores de investimentos, a Geise Betim e o Gustavo Ponzoni. Logo mais eu vou pedir para eles se apresentarem aqui, mas antes eu quero chamar os nossos apoiadores deste podcast. A Marco Investimentos, Lojas Beneduzzi, Barbearia Trapiche, a Digital Way, a Mercado Contabilidade, BSM Pavimentações, NG Pedras e Elos, gestora de condomínios. Pessoal, permaneçam por aqui porque esse assunto tem pano pra manga. Esse é o ditado, eu sou número 1 em errar os ditados, mas acredito que é isso, né? Pessoal, então nós estamos aqui recebendo, muito obrigada pela presença de vocês, diretamente de Passo Fundo, né? A nossa querida Geise Betim e o Gustavo Ponzoni para falar sobre esse mundo dos investimentos. Até hoje de manhã mesmo, mais cedo, estava falando, pessoal, que falar de dinheiro no Brasil ainda é um grande tabu. Imagina sobre investimentos, onde as pessoas têm muitas e muitas dúvidas, né? Pessoal, por favor, então, não vou nem fazer a apresentação de vocês aqui, vou deixar para que vocês se apresentem para nós, para o pessoal que está de casa. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Rafa. Uma boa noite para todos que nos acompanham. Falando um pouquinho sobre quem é a Geise, né? Eu sou natural de Ibirapuitã, moro atualmente em Passo Fundo, sou sócia e assessora de investimentos na Marco Investimentos, mas já tenho aí uma caminhada no mercado financeiro. Conheci ainda o Gustavo na época da faculdade, nós somos graduados em economia, né? Depois eu fui trabalhar durante a faculdade, já trabalhava no mercado financeiro, trabalhei com recuperação de crédito. Ai, meu Deus! Que foi uma das coisas que justamente já me abriu os olhos para a questão do dinheiro, né? Eu já peguei o lado mais difícil, né? Da dívida, do devedor, já começou do bem, juro né, composto gente? do lado inimigo da força, né? Muito bom. Contra nós. Fui trabalhar numa agência de câmbio, trabalhei muitos anos com câmbio. Fui para a pós, tenho a especialização em administração de empresas, e aí o despertar de vez para o mundo dos investimentos, para oficialmente migrar para esse mundo, foi que eu decidi ir para o mestrado, estudar ao lado do comportamento do investidor. Então eu tenho um mestrado em administração focado em gestão de pessoas e comportamento. Lá eu fui estudar as heurísticas e vieses dos investidores. Então daí eu precisava aplicar minha pesquisa da dissertação, entrei em contato com o pessoal do escritório e acabou surgindo o convite antes de eu terminar o mestrado para ingressar com eles como assessora de investimentos. Mas basicamente a nossa função não é nem só ser assessora de investimentos, né? A gente se fala muito numa assessoria mais financeira e patrimonial, né? Vou deixar o Guga se apresentar e depois bom. A gente fala um pouquinho mais sobre isso. Ótimo, maravilha. Olá, boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é, como você comentou, Gustavo Ponzoni, sou natural de Colorado, né? Fica aí próximo de Passo Fundo, resido em Passo Fundo há mais ou menos uns 12 anos. Fui para a cidade para terminar a faculdade de economia, né? Nos conhecemos na bem faculdade comum aqui mesmo, na região, né? isso tudo, né? Durante a faculdade acabei tendo um contato no projeto Negócio a Negócio, que a universidade, a empresa júnior, tinha com o Sebrae. A gente fazia atendimento às empresas. Então tive esse primeiro contato, vamos dizer assim, com o público, com o dia a dia, de correr atrás e visitar empresas, né? No último semestre da faculdade tivemos um professor que era um dos sócios do escritório que foi nos dar uma cadeira de mercado de capitais. Eu já fazia alguns investimentos na minha pessoa física ali, estudava, acompanhava mercado, me interessei pela área, não sabia que tinha um escritório, né, da XP, enfim, em Passo Fundo. Fui lá pedir um estágio, né? Na cara dura, sim. Na cara dura, ia me formar, né? Ia me formar, ia ter que voltar para casa, né? Precisava de um trabalho, né? Afinal de contas, o projeto terminava se formando. Eu entrei no escritório, então estou praticamente aí há 9 anos na área e passei por diversas áreas no escritório, back-office, estagiário, parte de seguros, previdência, né, até hoje ser assessor comercial, então a ponta de relacionamento aí com os clientes. Que legal, maravilha, né? E tudo isso trazendo essa, né, construindo essa bagagem para que vocês estejam aqui hoje, né, trazendo esse conhecimento todo para nós.
Pessoal, vamos para a primeira pergunta. Eu acho que é o que mais, né, a dúvida que mais para aí na cabeça de todo mundo, e eu acredito que vocês também, né, quando a gente para falar sobre investimentos. Hoje nós temos a belíssima ferramenta do Google, onde a gente se coloca aí, né, como investir e tudo mais, mas nada se compara realmente à experiência, porque o que acontece? Quando a gente sabe aquilo que pode dar errado, né, você já começa da forma certa, sabendo aquilo que você não pode fazer. É um grande passo já, né? Pessoal, então vamos lá. Para quem está em casa, que quer começar a investir, primeira coisa que eu gostaria que vocês trouxessem, o que de fato é um investimento, o que caracteriza um investimento de verdade, e depois, tanto para negócio quanto para pessoa física, por onde é que eu começo? Né? Temos uma escadinha de investimentos, né, para não começar já da forma errada. Qual é esse início, o start no mundo dos investimentos? Eu gosto de dizer, falando um pouquinho antes do comportamento, né, da nossa cultura, nós temos uma educação poupadora. Eu sempre digo que essa educação que eu recebi em casa, aposto que vocês também. Com certeza. A gente aprendeu muito em casa que tinha que economizar, que tinha que poupar. Tá, e aí quando eu comecei a trabalhar, ter o meu próprio dinheiro. E agora, né, depois de poupar, de economizar, o que acontece, né? Então, os nossos pais, eles foram grandes poupadores, nos ensinaram isso, mas eles não foram investidores, né? E aí a gente também não tem muito acesso, muitas vezes, não é muito disseminado ou por onde começar, ou o que seria o básico de nós entendermos. Porque falando de educação financeira um pouquinho, a gente não tem noção quando começa a ter os nossos rendimentos, ou vai empreender, ou tá trabalhando, né? Seja CLT. Essa base, né? O que é uma Selic? O que é uma taxa básica de juros? Exato. O que é o ideal, né? Pra ter uma reserva, não ter uma reserva, são coisas bem básicas que a gente não tem acesso, né? Então, falando um pouquinho dessa educação poupadora, a gente entende que o lugar de quem poupa é poupança. E depois, mais pra frente, a gente vai entendendo que não, porque nós temos uma inflação que corrói o nosso poder de compra, né? E a gente precisa ter uma rentabilidade real, repor essa inflação. Então, ao longo do tempo, eu realmente vou ter investido se eu tiver essa proteção da inflação. A poupança aqui no Brasil, muitas vezes, ela passa muito mais tempo abaixo do IPCA, com uma rentabilidade negativa. Então, a gente perde poder de compra. Então, quantos não estão lá anos e anos, né, poupando e perdendo poder de compra no final das contas? Vamos pra polêmica aqui, porque isso sempre gera muita dúvida, né? Quando eu falo pros clientes, ó, tá com dinheiro na poupança, pelo amor de Deus, tira esse dinheiro daí. Mas por quê? Por que poupança não é um bom investimento? Então, acho que antes mesmo de nós adentrarmos, né, de como iniciar nesse mundo dos investimentos, já trazem de uma vez por todas, pessoal, compreendam que a poupança não é de certa forma um investimento, mas não é o melhor de todos, né? Então, Jay-Z, Guga, né? A gente já tá íntimo aqui, né? Que faz tempo que a gente se conhece e tal. Trazem pra nós esse conhecimento. Por que fugir da poupança? Acho que, na verdade, a poupança, ela cumpre um papel dela, que é da gente começar a poupar. Da gente ter um lugar... É um cofrinho, praticamente. Exato, né? A gente tinha, vamos dizer assim... O brasileiro, ele é muito curto prazista, né? Ele é muito imediatista. Então, a poupança, ela dá uma segurança para ele em termos de liquidez, né? Mas ter liquidez não significa que aquilo é um bom investimento, né? Historicamente, a poupança acaba perdendo para a inflação. Então, ela tem um papel da gente ter um cofrinho ali, mas de tempos em tempos, ou se a gente tem uma capacidade de poupança muito grande, nós precisamos alocar de forma correta esse recurso. Então, ela tem a sua função. Pô, eu consigo guardar R$100, consigo guardar R$50 por mês. Ok, você vai fazer a função de poupar um pouquinho quando esse bolo cresceu, né? E hoje não é nem mais desculpa esse bolo crescer, porque existem produtos acessíveis a R$50 no mercado financeiro. Que vão trazer uma maior rentabilidade, e talvez uma rentabilidade de verdade, né? Exatamente, e que vai cumprir esse papel de pelo menos repor a inflação, né? Porque no longo prazo, a inflação ela judia, vamos dizer assim, ela é muito ruim, porque ela tira poder de compra, né? Aquela coisa, pô, há 2 meses atrás eu ia no mercado com R$100, comprava X produtos, né? Pô, se as coisas subiram muito, teve um problema muito característico, pego até o próprio exemplo da Argentina, inflação de 5%, 10% no mês. A questão você entrou no mercado com R$100, pô, a tua mesma cesta de produtos custa 110 agora. E aí a poupança corrigiu lá, vamos chutar o valor para cima, 1% no mês, né? Quer dizer o quê? Teus R$100 virou 101 e a tua conta deu 110. Então, quer dizer, você tem um gap aí de R$9
que é a inflação que te penalizou. Né? Então, acho que ela tem a função, mas a gente precisa aprofundar e buscar. E acho que isso passa pelo planejamento. Muitas vezes, certeza, né? Essa ansiedade de ter tudo em liquidez ou tudo a curto prazo é porque a gente não tem muita programação e não sabe, quanto eu vou precisar para 30, 60, 90. Então, isso passa por também se conhecer e entender um pouquinho mais. O brasileiro, ele quer sentir o dinheiro ali, né? Eu preciso de tal valor, então eu sei que já está à disposição. E olhando para a poupança, ela não seria, no caso, um produto que iria trazer essa rentabilidade. E talvez, pessoal, o que vocês acham? Porque né, olhando para a questão do brasileiro cultural mesmo, a gente mesmo gosta de ter aquela coisa do pegar, né? Ou muito visual. Então, como a inflação é algo que ela corrói o nosso dinheiro, a gente ela é um imposto invisível que a pessoa não vê. Exato. Então, a gente só vai sentir, de fato, quando nós vamos pagar uma cesta básica aí no mercado ou fazer alguma compra. Opa, com R$100 eu já não consigo mais comprar aquilo que eu estava comprando no mês passado. Vocês acham que tem muito a ver, né, nesse sentido de que o pessoal pensa muito, porque tem aquela questão, né? De quando é para perda, a gente sente muito mais, né? A gente fica muito mais triste quando perde dinheiro do que muito mais feliz quando ganha. Né? Acredito que talvez tenha alguma coisa pelo pessoal ainda manter o dinheiro na poupança em função daquilo que o Gustavo falou, né? Do imediatismo e tudo mais, mas em função disso também. A dor de perder é muito maior do que a dor de ganhar. Mas basicamente é isso. Também pelo conservadorismo, né? O medo de perder, porque acha que 100% seguro é só a poupança, né? Mas tem mais um aspecto junto com a questão da inflação, que ela perde, a maior parte do tempo está perdendo para a inflação, então ela tira poder de compra nosso, né? Nós perdemos poder de compra. Tem a questão de que a maioria das pessoas não entende a função da nossa taxa básica de juros, que é a Selic. Então nós temos uma referência no nosso mercado, que é a taxa Selic, né? A taxa básica de juros. E aí tem o CDI, que é o primo irmão da Selic, que acaba que a maioria dos investimentos, quando a gente vai falar de renda fixa, e a gente já fala da diferença de renda fixa e renda variável, o CDI é o nosso benchmark. Então, quando a gente fala em Selic e CDI, que hoje está 13,65, o CDI e a Selic 13,75, essa é a nossa referência. A taxa básica de juros está 13,75. Se eu vou aplicar meu dinheiro, mesmo que seja com liquidez, no mínimo eu deveria pegar um Tesouro Selic, que vai me pagar a taxa Selic. E aí a gente pergunta para as pessoas, você sabe quanto rende a poupança? A maioria, acho que. Exatamente isso. Acho que é 0,5, né? Acho que é 6% ao ano. Então, a maioria nem sabe. Então, mais uma questão. Se a nossa taxa básica de juros está 13,75, por que eu vou ficar com 0,5 ao mês mais TR, que vai dar 6, quase 7% no ano, né? Então, no mínimo, eu quero a taxa básica de juros para o meu investimento. Pessoal, essa conta que a Geise está trazendo para nós aqui agora, ela é importantíssima e ela tem que nortear o nosso dia a dia, né? Porque a taxa Selic é uma vez por mês, cada 45 dias. O Procon se reúne lá e faz a questão aumenta ou diminui, né? Então, essa conta que o pessoal tá trazendo aqui, até, gente, se você puder repetir agora de uma forma mais sucinta, né? Como é que eu olho eu faço essa conta, realmente, tô ganhando ou estou perdendo dinheiro? Pro pessoal de casa aí anotar, realmente, eu acho que é bem importante. Nós temos, então, a taxa básica de juros da nossa economia, que é o time do Banco Central, lá o Copom, que se reúne, né? Faz uma leitura de cenário econômico, né? O nosso momento, não só brasileiro, mas no mundo todo, né? De inflação e tudo mais, aquecimento, né, da economia, e vai mantendo, né, decidindo a cada 45 dias como vai ficar a nossa taxa básica de juros, né? Então não sai por aí da cabeça de ninguém. É todo realmente um dos indicadores econômicos mais preciosos que a gente tem, porque a taxa de juros, ela acaba sendo a bússola da economia. Se ela começa a diminuir, é óbvio que a nossa economia real vai se aquecer, né? Juro mais alto, fica tudo mais caro. Todo mundo vai pisar no freio, né? Então é bem importante. Essa é a nossa referência. Falando também de negócios, de empreender e tudo mais, ou da pessoa física tomando um crédito. Quando tu vai analisar aquele crédito que tu tá pegando, não só olhando pelo investimento, a tua referência também tem que ser a taxa básica de juros, né? É o mínimo, né? É o norte, é pra onde que você precisa olhar sempre. Como que tu vai comparar até um parâmetro, né? Olha pra taxa básica de juros. E principalmente se ela estiver no momento ascendente, que tá aumentando, subindo muito a taxa de juros. Será que é hora de eu tomar crédito? Né? O juro do mercado, a referência do mercado, a taxa Selic tá subindo, então todos os créditos vão ficar caros, né? É bem importante. E ainda só para não perder, que uma das perguntas que tu fez para nós, além de falar de poupança, era a questão do que não era investimento, né? Exatamente. O que não caracteriza um investimento, porque é furada, né? Para ser um investimento,
deveria ganhar da inflação, né? Como a gente falou que a poupança não cumpre esse papel de manter sempre uma rentabilidade real e precisa gerar um juro composto. Acho que isso é muito importante, né? Maravilha. Então, muitas vezes as pessoas falam, né? Tem um investimento lá, um título de capitalização no banco, ou faço um consórcio, porque aí eu consigo poupar aquela parcela, aquele débito mensal. A gente não considera, porque no final de contas você não vai ter um juro composto trabalhando nesses ativos e ainda tem uma alta taxa de administração por trás. Então, muitas vezes 12%, 15% ao ano. Se eu vou depositar R$100, na verdade lá para o meu consórcio vai entrar só 85, né? Porque tem a parte da taxa de administração que fica, né, para o banco, enfim. E no final das contas, se eu ficar 10 anos pagando aquele consórcio, só pegar meu recurso lá no final, tu não repôs 1 centavo de juro, né? Maravilha. Pessoal, já voltamos com esse assunto, porque também é outro assunto bastante polêmico, essa questão de poupança e consórcios, né? Mas antes vou chamar aqui, então, os nossos apoiadores do podcast. A Marco Investimentos. Somos credenciados à maior empresa de investimentos da América Latina, a XP Investimentos. O nosso propósito é melhorar a forma como o brasileiro investe. Somos pioneiros em um formato de atendimento totalmente isento de conflitos de interesses. Entregamos soluções completas para todos os perfis de investidores e daqui a pouquinho o pessoal vai confirmar isso, realmente, né? Combinamos credibilidade, conhecimento financeiro e relacionamento próximo. O ecossistema Marco conta com a expertise da XP Investimentos, o que nos possibilita entregar soluções muito acima da média para pessoa física e empresas. A Lojas Beneduzzi tem leveza, tem romantismo e tem muita sofisticação. A nova coleção Outono e Inverno 2023, Rotina em Tramas, tem tudo que a gente ama. Nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro das tendências da nova coleção. Lojas Beneduzzi, vestindo amor, energia, gerações, autoestima, qualidade, conforto e há mais de 30 anos vestindo felicidade e, como sempre, me vestindo também aqui. Barbearia Trapiche, muito mais que uma barbearia. Conheça nossos planos mensais, onde você corta cabelo e barba quantas vezes quiser durante o mês. Planos a partir de R$ 74,90 por mês. 2 unidades para melhor lhe atender em Paraí e em Nova Araçá. Muito bom. Pessoal, voltando então aqui para falarmos sobre essa questão de poupança e consórcios, né? O consórcio, eu vejo que ele traz muito, ele ilude muito o pessoal, e aí vem essa questão do comportamento, né? Porque é uma forma de eu garantir que eu consiga guardar algum valor. Mas o pessoal não foca em toda a questão, esse gargalo que tem por trás do consórcio, né? A gente já falou um pouquinho, o Guga, se quiser, né, fazer mais algum adendo nessa questão também, acho que é super importante. Eu acho que, voltando para a Selic, ela tem um outro ponto bem interessante que a gente pode utilizar ela. A gente considera a taxa básica de juros de um país como uma taxa virtualmente livre de risco. Ou seja, tudo que está acima embute um risco maior do que eu emprestar dinheiro para o governo. Porque quando eu indiretamente invisto, por exemplo, comprando um título público, eu estou financiando o governo. Então, tudo que está acima dessa taxa, virtualmente ele vem trazer mais risco. A gente precisa quantificar esse risco para ver se faz sentido correr esse risco maior, né? Nem todo risco vale a pena ser corrido. Com certeza. Tem alguns que tiram a gente do jogo para valer e essa não é a intenção, né? Exatamente. E aí o que acontece? Se a gente sabe que, por exemplo, hoje essa taxa Selic é 13,75 ao ano, como é que alguém pode vir me oferecer algo que me paga 5% ao mês garantido? Ou 1% ao dia? Isso já é um sinal de que alguma coisa de errado está acontecendo, né? Na legislação brasileira, prometer rentabilidade já é crime. Então você já incorre em um problema nessa promessa. Se virtualmente o governo paga 13,75 ao ano e uma empresa vai captar recurso, uma empresa gigantesca vai pagar 14, 15, 16, o banco, enfim, vai pagar mais ou menos que a Selic, mas não vai ser um absurdo a mais ou um absurdo a menos. Quer dizer, quando alguém me oferece algo absurdo, será que aquilo é real? Com o pezinho atrás, né? Alguma coisa já não está certa. Então, só de entender um pouquinho a Selic, né? A gente já pode fugir de muita enrascada, muita coisa que seduz, né? E a questão também do que é ou não investimento, eu considero investimento aquilo que vai nos render juro composto. Um acréscimo acima do capital que está sendo colocado em algum produto financeiro, digamos assim, né? Exatamente, né? Eu acho que existe uma discussão muito grande se poupança é ou não, né? Mas a poupança acho que faz a função dela e tá tudo certo, né? De poupar grana, né? De poupar. Mas fora isso,
estudando, a gente tem produtos financeiros muito melhores do que a gente fazer um título de capitalização, ou algumas outras alternativas do mercado. Então, acho que avaliando, estudando, entendendo, e é uma curva de aprendizagem começar, né? A gente vai ver que tem muitas alternativas bem interessantes e que muitas vezes a gente tem medo por não conhecer, né? Então, se a gente entender um pouquinho, estudar, né? Buscar ter informações, né? Discutir realmente com pessoas que são referências no mercado para tirar dúvidas. Uma noção básica, né, do que é tudo isso. A gente perde um pouquinho do medo, né? E a gente vai aquela história, né? A gente não aprende a nadar se jogando na água, né? Exatamente. A gente vai botando o pezinho, vê a profundidade, vai entendendo e aí a gente vai construindo, né, a longo prazo um entendimento diferente do que é o mercado financeiro. Aqui, de novo, a importância de nós conhecermos o conceito das coisas, né? Eu falo para todo mundo, pessoal, não sei se vocês concordam com esse pensamento, que quando a gente conhece o conceito, é aquele velho ditado, né? A gente sabe que tomate é uma fruta, mas nós não vamos colocar o tomate na salada de frutas porque ele vai estragar com todo o gosto, né? Então, quando a gente vem conhecendo, o conceito das coisas, como você disse, olha só conhecendo o que é a taxa Selic e qual que é a funcionalidade dela, a gente já se livra de vários problemas, né? Pessoal, então aqui eu acho que vamos voltar agora justamente para essa questão. Ok, eu quero começar a investir. Por onde é que eu começo? Porque uma coisa que o pessoal quer muito saber aqui, beleza, o que eu vou ganhar e em quanto tempo? Vale a pena colocar meu dinheiro? Porque eu quero saber em quanto tempo é que vai voltar esse dinheiro aí para mim. Podemos entrar nessa escadinha de investimentos? Claro, com certeza, Rafa. Eu acho assim, não existe uma resposta única para todas as pessoas. Maravilha. Né? Cada pessoa tem uma particularidade. Cada pessoa carrega um trauma, cada pessoa carrega uma história, cada pessoa vai ter um objetivo, né? A gente se depara hoje com pessoas que têm 18 anos e querem se aposentar aos 65, pessoas que têm 65 e por mais que estejam aposentadas, gostam do mercado e aquele recurso que elas têm ainda, eles querem fazer render. Exatamente. Né? Pessoas com 40 que estão se reinventando na carreira, então existem N perfis. Mas começar a investir é para todo mundo, né? A gente sempre brinca que na Marco não existe valor mínimo, não existe perfil que não se adequa. Nós vamos tentar ajudar todo mundo. Nós vamos tentar conversar com todo mundo, né? Eu gosto de fazer analogia, né, só complementando, claro. Da ideia da nossa digital, do nosso DNA, né? Nós temos a nossa biometria, é único, né? Primeira coisa, então, é não buscar um modelo pronto ou talvez reproduzir o que outra pessoa fez e deu certo, né? Então, por aí, né? somos extremamente subjetivos, né? Cada pessoa é única, da mesma forma do nosso DNA, da nossa digital, não se repete. Então, não vai ser igual de uma pessoa para outra, né? Exato, acho que esse tomar cuidado também aonde a gente busca fontes de informação é entender que às vezes aquela dica do amigo, a dica do familiar, né, aquela coisa que a gente simplesmente procura em algum lugar e aquilo seduz num primeiro momento, a gente tem que entender que às vezes talvez não seja nem a intenção daquele amigo de dar uma dica furada. Né? Às vezes ele fez aquilo também sem ter... Talvez ele esteja ganhando dentro daquela vida financeira, né? Na realidade dele. A realidade dele, aquilo faz sentido, mas talvez para uma outra pessoa aquilo não faz sentido, né? Exatamente. Então tomar muito cuidado com isso, porque cada um tem uma realidade, uma particularidade, e às vezes são pessoas de níveis de conhecimento completamente diferentes. Então, tomar um pouquinho de cuidado com aquilo que a gente tenta absorver de informação e não pegar aquilo como verdade absoluta, né? O mercado é muito dinâmico. A gente, se eu for contar quantos e-mails de relatório a gente recebe por dia, é absurdo, né? A gente tem que estar estudando todo dia para chegar no final e falar sim ou não, né, para alguma coisa. Então, tem muito conhecimento por trás, muita especialização para a gente chegar em alguma coisa. E as pessoas, elas não podem simplesmente ou simplificar ao máximo de achar que, eu vou digitar no Google e vou achar vida financeira tá resolvida, porque não é desse jeito, né? Todo mundo agora é PhD em Google, né? Qualquer coisa. Exatamente isso. Ou eu não vou precisar complicar de uma forma tão absurda que aquilo vai ser inacessível para mim. As coisas são de certa forma simples, mas a gente não pode simplesmente achar que ou é tudo, sei lá, uma conta de álgebra absurda, linear lá. Que eu nunca vou compreender na vida, exato, né? Ou
E nem tudo é 1 mais 1 é igual a 2. Né? Às vezes o 1 mais 1 é igual a 3. Né? No mundo dos investimentos, né, podemos dizer que sim, exatamente isso. Mas basicamente acho que seria primeiro buscar conhecimento, né, estudar, entender sobre o que tu está fazendo, mas também tem a segunda alternativa, que é o que a gente fala muito, é que cada pessoa tem a sua profissão, a sua rotina, né, a sua especialidade. Bom, eu sou médico, né, então eu acho que foca cada vez mais no teu trabalho, é isso que te traz dinheiro, e delega para uma pessoa, um profissional. E aí eu acho que é importante a gente fazer uma observação também, que a gente tem toda uma legislação aqui no Brasil, né? Então, tanto para as empresas com as quais eu vou trabalhar, vou investir, abrir uma conta, então a gente tem como pesquisar, saber se essa empresa realmente é regulamentada, tudo certinho, né? Não é alguém aí que apareceu do nada prometendo uma rentabilidade fora do comum. Da mesma forma os profissionais, né? A gente até esqueceu de comentar. Por exemplo, o assessor de investimentos, ele tem que ter uma certificação. Então, a gente tem lá a CVM, a Ancord, que nos fiscaliza muito, né? Tem todo um regimento profissional que a gente precisa cumprir. Então, existem certificações diferentes, né? Nós, particularmente, a Ancord, mas vão ter outras aí. A gente também tem como pesquisar isso, né? Buscar um profissional que realmente seja regulamentado, certificado, apto para te acompanhar nesse processo. Até porque vocês vão lidar com, eu costumo dizer sempre que é um dos principais pilares da nossa vida, que é o nosso pilar financeiro, né? A gente trabalha uma vida inteira para conseguir construir ele, né? Então imagina colocar todo o valor, o patrimônio de uma vida, né, num escritório de plataforma de investimento ou na mão de alguém que não sabe exatamente aquilo que está fazendo. E essa questão do Google é bem interessante porque eu digo que as pessoas estão muito superficiais, né? Então é aquela coisa, eu li 3 linhas no Google, eu já acredito que eu já sei investir. O suficiente é. E o mundo dos investimentos tem muita coisa, né? Muita coisa. E essa questão também, eu lembro que nós estamos em 2023 agora, né? Um pouquinho antes da pandemia, mas uns 2 anos antes da pandemia, ainda como deu um boom assim na bolsa de valores, todo mundo voltou a comprar ações, né? Tanto é que teve uma explosão de CPFs novos lá. E aí todo mundo começou a investir em fundo imobiliário. O fundo imobiliário se fala muito até hoje em função do cenário atual. Só que aí, pessoal, eu gostaria que vocês trouxessem isso para o pessoal que está em casa também, né? Às vezes, sei lá, vai lá, digamos que 50 mil reais é tudo que eu tenho na minha vida. 100 mil reais é tudo que eu consegui juntar na minha vida até o momento. E aí, como o Guga falou, eu me emociono, né? É uma coisa que seduz. Eu pego todo esse valor, ou sei lá, 95% desse valor e coloco numa renda variável. Depois, se vocês já quiserem ir explicando o que é tudo isso, né? Quais são os riscos que contém numa atitude dessa? Quando a gente vai olhar, dividir, vamos dizer assim, no mercado financeiro brasileiro, eu digo brasileiro porque se a gente pegar uma ordem cronológica, nós ainda, em termos de sofisticação, nós ainda, indiretamente, nós estamos atrás de outros mercados. Mas a gente vem evoluindo, vem crescendo muito bem, o mercado vem se desenvolvendo, né? Quando eu virei estagiário no escritório, existiam 20 mil CPFs em bolsa. A gente brincava que dava 20 mil. Dava pra contar nos dedos. Nossa, meu Deus. Dava pra contar nos dedos quem eram as pessoas que investiam em bolsa. Dava pra saber bem certinho quem tava ganhando aí. Então, hoje passam de 5 milhões. Né? E cada vez mais, eu digo que as coisas vão democratizando. E é legal que as pessoas procurem informação e entendam esse mercado. Mas é muito pouco, se a gente vai ver, por exemplo, o mercado americano, que é o maior mercado do mundo, né? O Brasil é 2% do mercado mundial, então é um mercado muito pequeno. E aí a gente vai comparar a proporção de população que investe em bolsa, né, nos países desenvolvidos, a gente vai ter, enfim, que tem até um assessor de investimentos, 60%, 70% da população. No Brasil a gente não está chegando a 2%, 3% ainda. Exatamente. Está muito pequeno esse número ainda, né? Claro, cresceu, mas ainda, se a gente for olhar para a população, existe um espaço para educação financeira gigantesco, né? Então, o investir é o ponto final. A gente começa lá na educação financeira ainda, perfeito, né? Então, começa de lá. Mas esse ponto, quando a gente vai olhar para os produtos, existem mais de 500. Se a gente fosse resumir e trazer assim para simplificação, a gente teria 2 famílias, vamos dizer assim. Renda fixa e renda variável. Isso mesmo. Quando eu vou para renda fixa, ela não significa que é fixa porque ela não oscila. Ela é fixa porque eu tenho todas as características, por exemplo, desse ativo previamente. Eu sei que eu vou comprar lá um título de renda fixa, por exemplo, um CDB de algum banco, enfim, de alguma instituição, vai me pagar X ao ano por um prazo de 3 anos
e aí isso pode ser pré-fixado, pós-fixado, atrelado à inflação. Mas eu conheço previamente todas as características do meu contrato, né? Quando eu vou para a renda variável, eu não tenho mais a certeza desse contrato. Eu vou para possibilidades. Isso aí. E quando eu entro no campo de possibilidades, existe a possibilidade de subir 5, 10, 15%. Como também, né? Como existe, como talvez ninguém contou, né? Mas existe a possibilidade de cair 10, 20, 30, 40, 50. E chegar a zero. Chegar a zero, 90%. Tiveram ativos que caíram 90% por particularidades do mercado. Então a gente tem que entender isso, né? E aí acho que até teve a Páscoa agora, tem aquela história, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Perfeito, exatamente. Então a gente tem que avaliar e ter o que a gente chama de alocação de investimentos. E aí, claro, vai depender, isso está ligado ao quê? Objetivos, necessidade de liquidez, perfil de risco, se eu tolero ou não tolero o risco. Porque uma coisa é eu querer fazer, outra coisa é eu botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Isso aí. Pele em risco, segurança, né? e tranquilidade. Exatamente. Mas eu gosto sempre de resumir, ressaltar, né? Então, entendam que renda fixa, por mais que ela é mais conservadora, mas tem um certo risco, claro, né? A gente sempre faz uma análise, né? Mas eu estou emprestando meu dinheiro para alguém por um prazo, por uma taxa. Então, é um combinado. Eu sempre tento simplificar dizendo assim, ó. Maravilha. Na renda fixa é um combinado. Eu vou emprestar meu dinheiro para um banco, ou para governo via título público, ou para empresas no crédito privado, por um prazo, por uma taxa. Vou receber lá uma taxa de juros, né, no final do período. A renda variável, como o Gustavo falou, eu estou comprando um ativo que está listado em bolsa, que eu não tenho nenhum controle sobre o preço, eu estou tomando preço. Então vai ter muita oscilação, vai ter volatilidade, pode subir muito, pode cair, pode virar zero, né? A gente compra ações de empresas, né, que são empresas da nossa economia real, ou compra um fundo imobiliário, né, que às vezes vai ser de tijolo, de imóveis que existem, ou de papéis, que são dívidas, né, de imóveis, ou ainda eu vou comprar, às vezes, derivativos, por exemplo, né, coisas que nem existem, né, derivando de um preço, de uma taxa de juros. O risco é muito maior. Então, a gente precisa entender, daqui a pouco, como tu falou, os 50 mil, 100 mil que eu tenho da minha vida, será que eu vou querer colocar num derivativo ou lá numa renda variável? Mas a gente tem que começar pelo básico, organizando a nossa casa, né? Exatamente. Eu tenho uma reserva de emergência? Se hoje a minha renda fosse a zero, quanto tempo eu sobrevivo, né? Perfeito, Geisi. Olha só quantas coisas você já trouxe aqui, quantos produtos, quantas dúvidas geradas só nas 3 categorias de fundo imobiliário, né? Nas três opções aqui. Que imagina o pessoal de casa que não, né? Nós mesmos que estamos ali vendo, se deparando com a primeira vez sobre fundos imobiliários, por exemplo. Meu Deus, o que eu faço agora? O que é bom, o que não é? O que vai me trazer a rentabilidade que eu espero, sim ou não? Então, é fundamental entender tudo isso, né? Pessoal, já voltamos com todas, né, dando sequência aqui nesse assunto. Vamos falar aqui de mais alguns dos nossos apoiadores, então. A Digital Way, que é uma empresa que atua há 28 anos no mercado de tecnologia da informação, atendendo pessoas físicas, empresas de pequeno, médio e grande porte, satisfazendo necessidades e superando as expectativas. Oferecemos os serviços de desenvolvimento de software, assistência técnica e vendas de telas interativas, onde hoje é referência nacional na distribuição. A Mercato Contabilidade, com uma vasta experiência de mais de 25 anos de atividades, o escritório possui 5 unidades físicas aqui no estado, distribuídas entre as cidades de Veranópolis, Nova Prata, Nova Bassano, Vila Flores e Cotiporã. A Mercato é o nome mais lembrado na região quando o assunto é soluções contábeis, confiança e transparência para você e sua empresa. Falando de contabilidade e investimento, sempre muito importante, né? Transparência. BSM Pavimentações, há 13 anos no mercado, buscamos entregar a melhor qualidade em atendimento, mão de obra e resultados para os nossos clientes. Além de estarmos em constantes atualizações, contamos com logística própria, moderna e eficiente. Muito bem. Pessoal, vamos continuar então nesse assunto. Geisi, Guga, essa questão, né, porque eu acho que é bem importante a gente fazer essa simplificação, porque a linguagem, quanto mais objetiva, melhor, né, mais transparente, como eu acabei de falar. Então, essa questão, né, eu tenho um valor. Vamos trabalhar aqui na faixa de 100 mil reais, por exemplo. Como é que eu utilizo ele na renda fixa? Eu consigo saber o quanto é que eu vou ter de retorno sobre esses 100 mil, né? Se eu optar, por exemplo, numa renda variável, o que acontece com esse dinheiro? De uma forma bem clara para o pessoal que está em casa compreender também os riscos envolvidos nisso tudo. Porque tem ganho, mas tem risco. E também a questão do perfil dos investidores, o quanto você está disposto a perder
desses 100 mil para talvez daqui a, sei lá, 10, 20 anos ter uma rentabilidade maior, né? Eu bem italiana falando com as mãos aqui. Muito bem. Acho que essa questão do perfil, Rafa, a gente pode simplificar para as pessoas até pensarem em casa do seguinte: a gente tem 3 perfis básicos no mercado, né? Conservador, moderado e agressivo, né? Dá uma leve explicadinha. O conservador é aquele assim, se eu penso o seguinte, se eu tenho pavor de enxergar o meu patrimônio oscilar negativo, ou eu simplesmente tenho, sei lá, palpitação porque existe a possibilidade de eu perder qualquer centavo, provavelmente o teu perfil é um perfil conservador, porque ele não admite ter oscilações no patrimônio, mesmo que você esteja tentando ter um retorno um pouquinho melhor ou melhor do que a média. Perfeito. Então, quer dizer, você realmente vai ter produtos mais orientados para a certeza, vamos dizer assim, né? Para renda fixa. Exato, geralmente mais voltado para renda fixa. Agora, lembrando sempre, né, que no Brasil nada é isento de risco. Existe risco em tudo. Em tudo, né? exato. Então a gente precisa quantificar e ser diligente naquilo que a gente está fazendo, mesmo dentro da renda fixa. E, inclusive a poupança, né? Porque uma das coisas que as pessoas não sabem, deixa tu continuar com a tua linha. Não, é isso mesmo, é. Mas a poupança, ela conta com o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Para quem não sabe, é um seguro que o mercado fez, digamos assim, para proteger o investidor que empresta dinheiro para o banco. Isso vale para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Empresas o que tem o FGC? Vai ter a poupança, o CDB, a LCI e a LCA. São os níveis que a gente empresta dinheiro para banco, né? Poupança, o banco captou ali. CDB, o banco capta aquele dinheiro para fazer o que quiser. E a LCI e a LCA é especificamente para linhas de crédito do agro e do setor imobiliário. O FGC, ele vai cobrir até 250 mil reais. Então, se eu tiver 300 mil, 500 mil na poupança, num único banco, e aquele banco, porventura, vier a falir, eu vou receber 250 mil pelo FGC. O restante, a diferença é se o banco conseguir me pagar alguma coisa, né? Então, a primeira coisa que as pessoas acham é que poupança é 100% seguro. Não se eu ir para um CDB, para uma LCI e uma LCA, vai ter o mesmo nível de proteção, no entanto, com uma rentabilidade muitas vezes muito mais interessante para mim. Maravilhoso, perfeito isso. Exatamente, então a gente tem que ser diligente nesse sentido. Quando a gente vai para o perfil moderado, ele já aceita correr um pouquinho mais de risco. Normalmente o perfil conservador ele é caracterizado por esse pânico de ver oscilação e também normalmente é alguém que tem muito apego à liquidez ou que tem muita necessidade de liquidez. Automaticamente alguém que tenha uma certa programação já e ele não tem tanta necessidade de liquidez, normalmente ele aceita certa oscilação. Então existe uma característica ali provavelmente de um perfil um pouquinho mais moderado. Quer dizer, eu aceito correr um pouquinho mais de risco, mas com uma parcela muito pequena da minha alocação. Grande parte continua sendo conservador. Porque a gente tem dentro de uma carteira de investimentos, você pode ter ativos conservadores e ativos moderados, no caso do moderado, né? E quando a gente vai para o perfil agressivo, normalmente ele tem já um horizonte de tempo de longo prazo. Ele entende nada imediatista, né? Nada imediatista, exato. Ele vai aceitar correr um pouco mais de risco, ele vai entender que a carteira dele eventualmente pode ter um ano ruim, ou eventualmente pode ter um retorno negativo pontualmente. Então ele acaba aceitando muito mais a volatilidade e entendendo isso. Por quê? Ele está olhando lá para 5, 10, 15, 20 anos, né? Então são basicamente esses 3 tipos de perfis. Guga, deixa eu te fazer uma pergunta, acho que bastante estratégica aqui. Qual que é a diferença de mentalidade, assim, em uma palavra ou duas, do perfil completamente conservador, não moderado, tá aí no meio, mediano, né? Do conservador para uma pessoa que tem um pensamento mais agressivo. É nessa questão de mentalidade. O que vocês, né, às vezes também, uma palavra que diferencia essas duas visões? Eu acho que assim, conhecimento. Muito bom. Tá? Porque quando você não conhece algo, aquilo te dá medo, né? Perfeito. Agora, quando você entende, você calcula. Pô, existe X riscos. Eu aceito correr ou não aceito correr? Não, eu não aceito correr. Ok. Você até pode ter um perfil agressivo, mas você vai dizer, vai ser conta, né? Não, é um risco muito grande, não faz sentido eu correr e tal, pra mim tá tudo certo. Ou você vai calcular lá, você vai analisar, avaliar e vai falar, pô, é interessante, acho que, sei lá, 10% da minha carteira faz sentido, não faz sentido, né? Agora, quando você não conhece, não tem ideia de nada, você não consegue quantificar risco. Tá trabalhando no escuro total, né? Exato. Aí você vai fazer o quê? Qual que é a tua decisão? Como eu não conheço, não sei o que tá acontecendo, cara, eu vou ficar quietinho aqui na minha poupança.
né? Então eu vou ficar aqui. Então acho que isso é o grande ponto. Deixando de ganhar também, né? Porque esse é o principal ponto. Quando você não tem conhecimento, você se contenta, digamos assim, com aquele pouquinho aqui que tá você... quente, tá confortável. Tá confortável. É isso aí. Maravilha. Acho que a gente não precisa... E claro, o investidor, ele não precisa... Pô, mas agora então eu vou ter que sair 100% da poupança, eu vou ter que ir pra... Não, pelo amor de Deus, né, pessoal? Procurem o pessoal aqui antes de qualquer coisa, né? A gente pode fazer... como eu comentei antes, é uma curva de aprendizado. A gente vai entendendo, vai avaliando, né? Como assessores, a gente vai apresentando, orientando, explicando, né? Então também tem esses pontos de entender mais as coisas. Maravilha. Geise, pra você, qual que é a principal diferença de mentalidade dessa pessoa completamente conservadora para um agressivo já com uma visão de longo prazo aí pro futuro mesmo? Eu diria que depende da situação, claro, né? Mas talvez paciência também. Porque quem aceita correr um pouco mais de risco, entende que vai ter solavancos, né? Vai mexer, né? Vai ser tenso, principalmente no início, né? Nas primeiras experiências. Mas se ele realmente enxerga que no médio e longo prazo, né? Isso vai fazer a diferença. Então, acho que a paciência faz sentido, né? Então, tem muita gente que acha que abriu conta numa corretora. Então, se eu abrir conta numa corretora, eu vou investir em renda variável, em ações. Vai lá, investe, na primeira oscilada, se desespera, nossa, meu dinheiro diminuiu, encolheu, vou resgatar tudo, vou embora e nunca mais vou investir Acabou em bolsa. com o meu sonho de ficar rico com a Porque bolsa de valores, bolsa né? é cassino, mas não tinha o conhecimento. E aí, se ela tiver conhecimento e paciência, de médio e longo prazo não tem erro, né? Não, eu faço um paralelo. Muitas vezes as pessoas, elas entram na bolsa e elas acabam não sendo investidores, eles são aventureiros. Né? Eu vou me aventurar para ver se dá certo. Quando a gente trazendo para a economia real, por exemplo, aqui em Nova Prata existe um negócio para venda. Alguém botou um negócio para venda porque, sei lá, está se mudando, está indo embora, não gostaria de fechar o negócio, acho que é um negócio que faz muito sentido ter na cidade e quer vender, né? E ele vai lá e alguém se interessa por isso. Será que essa pessoa ela vai olhar esse negócio, vai falar, pô, mas aqui todo mundo vem, vou comprar. Será que ela vai chegar lá e vai falar, quanto tu quer? Eu quero 1 milhão, vou lá, vou comprar. Ou ela vai chamar um contador de confiança, ela vai acompanhar, vai ver a estrutura, vai avaliar, vai ver se o prédio condiz, se tem que fazer investimento, se não tem que fazer investimento. Se as valuation aí, né? Se as contas estão em dias. Pô, existe perspectiva de crescer? Não existe? Ele vai ser diligente com aquele dinheiro. O que a gente diz quando a gente vai para a bolsa, vai para qualquer tipo de investimento? Seja diligente da mesma forma. Maravilha. Estude, avalie, né? Entenda, isso tem potencial, não tem potencial, e além disso a gente tem que olhar o macro, porque às vezes pode ser a melhor empresa, pode ser o melhor banco, pode ser a melhor instituição. Pô, mas se existe uma crise no mundo, eventualmente o humor como um todo do mercado, ele vai ser afetar, pior, né? Então ele vai afetar isso. E a gente tem que ter expectativa, e se a expectativa ficar negativa, né? Exato. A gente vai ter essas oscilações, então ser diligente e entender que o mercado vive de humor, de expectativa, e que as coisas podem mudar da noite para o dia, né? E aí vai entrar a questão de se conhecer e de saber o que ele pode fazer ou não em termos de prazo, né? Então ele pode fazer esse paralelo com a economia real. Pô, se eu fosse botar R$1.000, eu seria diligente para estudar na economia real? Seria, né? Você vai comprar um carro, você vai olhar, ou alguém vai te dizer que aquele carro é bom, você vai falar, não, pega aqui. Sim, né, assim, ter esse aprofundamento. Sem olhar, sem principalmente ver. Olhando, eu digo, pra nossa vida real financeira, né? Porque se eu for na carona da outra pessoa, como você deu o exemplo antes, o meu amigo tá ganhando lá, mas ele tem uma vida financeira completamente diferente da minha. Então, as nossas realidades são diferentes. Para mim, isso pode ser uma grande furada, né? Vou pegar todo o meu dinheiro e vou jogar numa bolsa de valores, aí acabou com tudo, sendo que a pessoa tem uma organização financeira, tem ali, né, digamos assim, dentro dessa organização, tudo muito bem separado, né? Um percentual daquilo que pode ser investido, que não vai afetar a reserva de emergência, o famoso colchão financeiro. Então, digamos que o primeiro passo para depois ir para os investimentos, pelo menos essa é a minha visão, né? É você ser organizado financeiramente. Você saber exatamente qual que é a tua realidade financeira, qual é o passo que você pode dar sim ou não, e aí você começa a diversificar a questão
renda fixa e renda variável. Pessoal, aqui eu quero trazer também, de novo, essa é a minha visão sobre a vida, porque também, em algum momento, eu já, não que eu tenha caído nisso, né, graças a Deus, mas cheguei a pensar que seria algo um pouquinho mais facilitado. Nada vai colocar mais dinheiro no nosso bolso mesmo do que o trabalho. Então, é a partir do trabalho que você consegue ter toda essa base para depois procurar o pessoal da Marco Investimentos e fazer, então, toda essa diversificação. Vocês concordam comigo? Pra desmistificar essa questão, eu vou conseguir enriquecer na Bolsa de Valores do dia para noite, né? Não, e o brasileiro, ele tem essa visão. Tem muito. É cultural. É cultural, a gente exatamente. gosta daquilo que é fácil. Que né? O brasileiro, ele vai trabalhar. Se precisa trabalhar, ele vai trabalhar. Mas... Ele quer ganhos rápidos também, né? Se der para ficar rico amanhã e não trabalhar mais, muito bom. A gente vai, né? Então tem esse ponto, a gente tem que ter esse cuidado. E o legal é um ponto assim, investimento, bolsa de valores, não vai te deixar rico, tá? Ou se vai te deixar rico, vai levar 40 anos para isso acontecer. E a gente não quer ter essa paciência, né? Muita gente gosta de ler sobre Buffett, né? Mas o Buffett explica a metodologia dele de forma muito simples. As pessoas perguntam para ele, mas por que ninguém aplica se é tão simples? Porque ninguém quer ficar rico devagar. Né? Nossa, que fantástico isso. Então, muito bom. E se a gente for puxar, por exemplo, até literatura sobre planejamento financeiro, existe aquele gráfico a participação da nossa renda oriunda do trabalho, a renda oriunda dos investimentos e, no final, a nossa renda de aposentadoria. Durante muito tempo, a nossa principal renda vai ser a renda oriunda do trabalho. Eu vou me qualificar, eu vou ser promovido, eu vou crescer a minha empresa, eu vou aumentar minha renda e cada vez mais eu vou ter capacidade de poupança, eu vou alocar muito bem essa poupança e em algum momento a renda oriunda dos meus investimentos, da minha carteira ou enfim dos meus imóveis, né? Ela vai começar a ser mais significativa de tal ponto que em algum momento que eu desacelero a minha vida profissional, essa renda vai tomar a maior parte. Só que durante muito tempo, se a gente pegar esse gráfico, ele é quase uma linha reta. Aí entra muita paciência que a gente falou. Então, quer dizer, investir não é um rock and roll que a gente está gritando, né? Muito bom. Olha uma musiquinha popular brasileira, MPB, uma bossa nova, bem tranquilo. Então, assim, é quase uma canção de Ninar. Olha, muito bom. Porque aonde a gente vai ganhar dinheiro é no longo prazo. É duro botando a cabeça no travesseiro, é acordando tranquilo, é trabalhando. É a disciplina e constância, porque eu falo muito dessas duas palavras. Porque, tudo bem, eu tenho um valor para começar a investir. Mas alimenta esse valor todo mês. Se não der para ser 10 mil, se não der para ser 1.000, que seja R$200. Mas alimenta, ajuda o juro composto a trabalhar para ti, né? Com a disciplina e da constância de um aporte mensal. Eu queria responder a tua pergunta. Claro, por favor. Geise, pode ser depois dos nossos apoiadores, porque eu só vou chamar aqui mais alguns dos nossos apoiadores e aí já segura a nossa resposta aí. Muito bem, então. O NG Pedras entrega ao seu projeto a beleza exuberante das pedras naturais, a versatilidade dos quartzos e a resistência das superfícies ultracompactadas. Tudo isso com tecnologia de corte em jato d'água que garante cortes precisos para um acabamento perfeito. A NG Pedras sonhe, idealize e realize. E a Elos mais eficiência e transparência no seu condomínio para sua família viver bem. A administradora de condomínios, os meninos que estiveram aqui no nosso 5º episódio, inclusive revejam lá porque tá fantástico. Geise, muito bem, agora sim, por favor, traga para nós esse conhecimento. Tu tinha perguntado, né, da questão, eu tenho 50, 100 mil reais, né? Isso. Onde eu invisto, o que eu faço, Eu acho que é uma das maiores dúvidas do pessoal que tá de casa também, porque eu recebo muito isso, né? Eu tenho um X valor. Como é que eu faço pra alavancar esse valor? Onde é que eu coloco, né? No início eu comentei que nós não éramos, a gente fala, né? Somos assessores de investimentos, mas na verdade a nossa profissão no dia a dia, o que a gente faz é uma assessoria financeira e patrimonial. Então a gente sempre vai conversar, porque a gente precisa conhecer essa pessoa. Tudo bem que você tem um valor X de reais, mas o quanto do teu patrimônio isso representa, né? É 100%? Exatamente. É 1%? E aí eu gosto muito de trabalhar, e é a nossa cultura na Marco, de entender como um todo, né? Muitas vezes a gente vai querer saber um pouco mais do patrimônio, não que essa pessoa vai ter que trazer obrigatoriamente um valor que ela tem num banco, em alguma outra coisa, mas pra gente ter noção de alocação, né? Pra não fazer o errado. Porque, por exemplo, eu ser só uma assessora de investimentos, é tu me dizer que tu tem 100 mil reais e eu ir lá e investir naquilo que a gente acha que é mais interessante, né? Num ativo. Maravilha. Só que não é dessa forma que a gente trabalha. A gente precisa entender
como é que é a tua renda, tuas despesas, né? Como é que tá o teu patrimônio distribuído, se esse valor é realmente 100% ou é uma pequena parte. Entender se hoje tu tem uma reserva de emergência ou não, que eu acho que não sei se a gente chegou a falar do conceito, né? Reserva de emergência é um valor que a gente orienta, né, de 6 a 12 meses do custo de vida mensal em ativos com liquidez diária. Precisei desse dinheiro, eu consigo acessar ele a qualquer momento. E a reserva de emergência não vai te deixar rico, é aquele ativo que eu vou deixar ou num CDB 100% do CDI, ou num Tesouro Selic, ou num fundo DI, que rende CDI também. Então, a gente não vai olhar para uma grande rentabilidade para a reserva de emergência, a gente só vai buscar a taxa básica de juros, né? Mas a principal questão é a disponibilidade. Precisei, eu tô com dinheiro disponível no mesmo dia. Fiz isso, me organizei, reserva de emergência, e a gente vai falar um pouquinho mais de carteira de investimentos. E aí sim, a gente começa particularmente com a renda fixa, né? Eu digo que é a base, o pilar estrutural da carteira. Muito bom. Conforme, né, a experiência, a bagagem daquele cliente, se faz sentido, a gente vai adicionando pimenta no prato, que aí é dar os próximos passos, né? Renda variável, alguma coisa assim. Mas sempre a gente preza muito por segurança e tranquilidade. Vocês trabalham, fazem o dinheiro, a nossa missão é ajudar a alocar esse dinheiro para fazer mais dinheiro para vocês. Que se for para perder o sono, pensando nos problemas da vida e pandemia e guerra, que a última coisa que faça, né, você perder o sono seja a sua carteira, que ela te dê segurança e tranquilidade, né? Eu tô acessando lá meu aplicativo, tá crescendo constantemente, né? Mas que a pessoa não sinta aquele medo, meu Deus, vou perder tudo que eu tenho, né? Não é a forma como a gente trabalha. É porque, por exemplo, quando a gente tem uma dor de cabeça, né, ou tô com um problema na coluna, eu não vou procurar no Google, né? Muito bom. O que eu faço para consertar minha coluna? Eu vou procurar um médico. Né? Eu tô com uma dor de exato, tô com uma dor de cabeça, tá me durando durante muito tempo. Vou procurar um neurologista, né? Problema na perna, no ombro, enfim, vou procurar um especialista na área, né? Se eu tenho uma dor que é ter lá 100 mil reais, não, vamos dizer assim, vou usar a palavra não sobrando, que não está ainda destinado para algo, né? Pô, por que eu não vou procurar um assessor de investimentos para tentar me ajudar com essa dor, né? E aí as pessoas às vezes têm um certo receio de procurar, por exemplo, uma corretora, porque acham que é só bolsa. Né? Exatamente. Isso mudou há muito tempo. Né? Isso mudou lá em 2010. Então, desde 2010, as corretoras, elas não são simplesmente bolsa de valores. A palavra corretora ainda carrega muito isso. A gente hoje é mais um shopping center financeiro, né? A gente tem mais de 500 produtos à disposição. Então, o nosso trabalho é o quê? Esse é a dor, esse é o sintoma. Como é que a gente vai tratar isso, né? A gente vai ter que, como a Geise comentou, entender se esse 100 mil é 100%, é 1%, às vezes pode ser 1% do patrimônio, né? Você tem imóveis, não tem imóveis, qual que é a tua exposição à economia real? Você tem necessidades, você já tem um planejamento financeiro, você tem reserva de emergência, quais são teus objetivos? É se aposentar? Ah, mas é se aposentar quando? Aos 40, aos 50, aos 60, aos 70? Exatamente, né? E aí, a partir disso, a gente vai entendendo essas dores e a gente vai poder ajudar, né? Então, é um trabalho realmente bem próximo, né? Uma coisa de conversa, né? A gente brinca que é quase um namoro. Vai ter briga em algum momento. Mas tem que ser, porque uma visão que eu vejo muito das pessoas, né? Nós precisamos alavancar a nossa mentalidade também. Porque a grande maioria, né? Se preocupa muito com o quê? Com a forma como vai gastar o dinheiro. E aqui é uma hipocrisia total, porque, de novo, essa é uma visão minha sobre as pessoas, porque todo mundo quer ter uma maior rentabilidade, o sonho de todo mundo né, todo mundo não, mas enfim, a grande maioria, como eu disse, é ficar rico, né? É ter os seus milhões. Qual é a parcela de preocupação positiva, digamos assim, que você está dando para tudo isso? Porque se você tem esse objetivo de ter os seus milhões aí na conta, pera lá. Então, você tem que sentar a bundinha na cadeira, ter essa noção, ter essa mentalidade de que eu não posso utilizar todo o meu dinheiro gastando ele sem objetivo, sem sentido nenhum. O que eu vou fazer? O Google falou, né? Gente, é questão de tempo-resultado. Olha só, quanto tempo que eu perco tentando fazer as coisas, talvez sozinha, errando, colocando... Tudo bem, isso vai te trazer um aprendizado, mas talvez traga aquele risco que nós falamos antes, né, Geise, que vai te tirar do jogo. E não é isso que a gente quer, nós estamos falando de dinheiro. Às vezes você passa a vida toda aí guardando esse valor para jogar tudo no lixo de uma vez só. Então, tempo resultado, é muito mais fácil estar com pessoas que já vão, né, te colocar lá na frente, trazer todo esse conhecimento. Então, são quilômetros de rodagem adiantados para que você já vá direto na coisa certa. E todos nós somos consultores também, né? Essa questão da visão
externa que a gente traz para a pessoa, isso que você colocou, Geise, é de suma importância, né? Ter essa noção da sua vida, né? Qual que é o teu objetivo? O que você quer? Porque não é simplesmente pegar o dinheiro e colocar... Imagina, eu chego pra você, Geise. Não, eu tenho 200 mil reais. Aí você não me pergunta nada. Mas aí é todo o dinheiro que eu tenho, né? E se você não tiver essa consciência de fazer essas perguntas, né? O profissional excelente que são, como é que fica? Você vai me indicar o produto e aí, se vai o meu dinheiro, digamos assim... A volta vai ser com quem? Com o assessor de investimento, Eu abri uma conta lá, falei com fulano e perdi todo o meu dinheiro. Exatamente. Né? Por isso que é importante ter as pessoas certas, né? Com todo esse conhecimento para fazer o auxílio. Você falou da mentalidade, né? Eu acho que se a gente mudar a mentalidade, ao invés de perseguir ser rico, e sim perseguir ter liberdade financeira, perfeito. Ela muda, porque fica mais palpável. Exatamente. Você diz assim, eu quero ser rico. Mas e mexe com o intrínseco, né? Quanto de dinheiro é ser rico? Pra ti, né? Exatamente. É 100 milhões. Pô, mas qual que é a tua capacidade de poupança? É 100 reais por mês. Pô, mas então isso vamos dizer assim... um sonho devaneio já. É um objetivo, é um devaneio. Né? É uma loucura quase. É praticamente intangível, né? Agora, o que é liberdade financeira? Pô, eu ganho 1.000 e eu vivo com 800. Eu tenho capacidade de poupança. Eu vou investir esses 200 reais por mês. Talvez quando eu chegue aos 60 anos, e aí não tem glamour nenhum dizer que eu vou botar 200 reais por mês, eu vou ter liberdade daqui 5 anos, isso é uma construção de longo prazo. Guga, eu já vou te cortar aqui, porque nós já estamos, né, nos encaminhando para o final do programa. Dentro, né, desse teu raciocínio, por favor, continue, só para colocar uma pergunta aqui. Ok, eu quero me aposentar ou eu quero viver de renda lá nos 60 anos, eu quero começar a viver de renda. Nós estamos em 2023. Tentem fazer agora um compilado mais ou menos de investimentos aí. O quanto é que eu preciso investir agora num produto, se vocês puderem trazer para nós também isso, para que eu consiga, vamos colocar aqui, sei lá, 20 mil reais por mês. Ter essa renda de 20 mil reais por mês, nos 60 anos começar a viver com isso sem... Eu vou trabalhar porque eu quero, por escolha. Agora pode continuar teu raciocínio, mas traz essa conta para nós, pode ser? Pode ser. Então... Eu tenho que olhar a longo prazo isso, né? Porque, lá na frente, se eu tenho uma renda oriunda dos meus investimentos que me remunera 2 mil reais por mês e eu vivo com 1.500, significa que eu atingi uma liberdade financeira, né? Liberdade financeira hoje não é eu ganhar 50 mil reais por mês, gastar 60 mil reais por mês e achar que eu tenho liberdade. Quer dizer, eu ganho muito dinheiro, mas gasto absurdamente, né? Exatamente isso. Então, isso não é liberdade. Então, talvez a gente mudar de ser rico para ter liberdade financeira, talvez seja algo atingível e mais simples da gente quantificar e avaliar. Muito né? bom. Que essa questão de quanto ter para me aposentar, de quanto investir, é um cálculo que a gente pode fazer dentro do nosso plano de voo. Né? A gente consegue conversar com o cliente e trazer para ele. Né? Então, assim, se o pessoal nos procurar, a gente consegue trazer isso. O que é o ponto? Vai depender muito aqui de novo. A gente vai ter um valor X, por exemplo, vamos programar para fazer aportes mensais ou anuais, e a gente tem que entender a particularidade dele, a necessidade de liquidez dele, perfil dele, porque a gente vai ter que trabalhar com um cenário de 30, 40 anos, talvez, né? Bastante volátil, né? Os percalços do caminho, como a gente falou. E que é um acompanhamento próximo para quê? Para que a gente cumpra com esse planejamento. Eu queria comentar sobre o plano de voo, porque dentro da Marco, e isso é algo da Marco, não é da assessoria que vocês vão encontrar por aí, mas é uma forma, como a gente se preocupa muito com o impacto que a gente tem na vida das pessoas, a gente trabalha muito com o plano de voo. Então, além de a gente falar dos bens e tudo mais, a gente senta com o cliente sempre, e é uma das partes mais impactantes de todas as conversas que a gente tem, porque aí a gente pergunta para o cliente se ele já pensou em algum momento com que idade ele quer desacelerar. Então, ele precisa, perguntinha nos pesada dar essa, parâmetro. Eu gostaria de ter em 10 anos, 20 anos, 30 anos, e aí a gente vê o valor que o cliente tem, o aporte inicial, mas alinha esse aporte, né, mensal, que é fundamental. Eu diria que todo mundo pode começar do zero, mas que se comprometa, né, com o aporte mensal, que eu vejo que faz muita diferença, e a gente faz esse planejamento lá na frente, corrigido por inflação, inclusive a renda que ele vai ter, os tantos milhões que ele vai ter. E aí é muito impactante porque, por exemplo, já aconteceu comigo da pessoa ter 50 anos, 55 anos, zero reserva, com uma baita renda mensal. Chega a me dar um ataque cardíaco. E aí quando eu ouço ela se assustou e aí ela disse assim, eu acho que eu vou ter que trabalhar no mínimo por mais 10 anos.
isso acontece, sabe? E aí, com esse nosso planejamento, a gente consegue mostrar para a pessoa, né? Que ela vai ter que se organizar, dar uma puxada, né, nas despesas para conseguir aportar mais mensalmente, que aí ela vai ter que aumentar bastante, né? Mas é algo muito, assim, gratificante, que a gente realmente consegue mostrar para o cliente ao longo do tempo, né? Como o juro composto vai trabalhar para ele. E vai fazendo também um adendo que o Gustavo falou sobre a questão de que quando a gente tem algum sintoma, a gente vai procurar o médico, né? E aí o assessor comercial, que somos nós, que a gente tá na ponta, se relacionando com o cliente, entendendo a vida, a fase de vida que vocês estão, nós somos o médico generalista, né? O clínico geral. Mas dentro da marca a gente tem as especialidades. Então, eu preciso uma proteção patrimonial, uma previdência, parte de renda variável, sucessão familiar, tudo isso a gente vai ter os especialistas dentro de casa para levar de acordo com o que cada um precisa. Mas a nossa função como assessor é justamente estar próximo do cliente, entendendo o movimento de vida. Eu vou empreender, vou abrir uma empresa, né? E aí a gente vai ajudando, contribuindo conforme... Que a nossa ideia, a nossa intenção é sempre levar a solução, seja da qual demanda que tu tiver, da pessoa física, da pessoa jurídica, né? A gente está aqui para ajudar vocês a resolverem os problemas, né? As demandas financeiras que vocês têm. Muito bom. Num dos programas, dos episódios, eu comentei que nós precisamos, tanto no nosso negócio quanto na nossa vida, a gente precisa ter pessoas que nos auxiliem com o operacional e cabeças pensantes, né? E a gente consegue caminhar muito mais rápido de forma assertiva quando a gente tem essas cabeças pensantes, tanto no nosso negócio quanto na nossa vida pessoal, né? Então, consultores financeiros que somos em modalidades diferentes, né? Eu acho que realmente a gente vem para dar esse up na vida dos negócios e das pessoas também. Pessoal, rapidamente aqui, quem quiser contratar vocês, quem quiser encontrar vocês nas redes, né? Façam aí o seu merchan e depois a gente já se encaminha para o nosso final do programa. Maravilha, nós temos o escritório hoje, na verdade nós temos 9 sedes na região, talvez o mais próximo aqui seja Passo Fundo, ou como a gente está na Serra também em Novo Hamburgo, né? Mas a gente fica em Passo Fundo, né? No Bela Città Offices, então procurou lá o Shopping Bela Città, a gente está na Torre Anexa, lá no 20º andar, né? 2002, 2003. Uma visão belíssima, por sinal, né? Exatamente, né? Pode sentar lá com a gente, tomar um café, conversar, super tranquilo, é bem acessível, né? Pode conversar conosco. E nas redes sociais podem procurar Marco Investimentos, ou no meu caso, meu Instagram é o Gustavo.Ponzoni, sei que tem um xará aqui também. Tem um Ponzoni aqui em Nova Prata, mas esse não é o eu sou o de Passo Fundo. Muito bom. Gustavo.Ponzoni também pode procurar lá e me chamar. Maravilha. Perfeito. Como já apresentou o escritório, né? Eu também trabalho na sede de Passo Fundo. As minhas redes sociais é Geise Betim e a gente está aí sempre à disposição, né? Para um bate-papo, para uma conversa, na medida do possível, sempre a contribuir com a vida de cada um, com a vida financeira e com a vida patrimonial, né? Às vezes não só de uma geração, de várias gerações também. Eu diria que nós auxiliamos a construir a liberdade financeira, isso, né? Das pessoas e dos negócios. Exatamente. E acho que é um ponto legal, Rafa, também, que a gente é super transparente e acessível, né? Então, assim, o pessoal pode nos procurar, né? Que a gente vai tentar trabalhar da melhor forma possível para ajudar, né? O nosso principal ponto é realmente ajudar. A gente ficou um pouquinho mais na pessoa física, acabou, né? Que a gente não abordou muita coisa na questão das empresas, né? Mas hoje, com a plataforma da XP, a gente consegue também oferecer todas as soluções para pequena, média e grande empresa. PJ também, né? Isso aí. Muito bom. Pessoal, muito obrigada. É uma honra inenarrável ter vocês aqui realmente para falar sobre essa questão de investimentos, que é um assunto que eu adoro muito e aí tem o poder de transformar realmente a vida financeira das pessoas, né? Pessoal, muito obrigada a todos de casa que nos acompanharam. Lembrando sempre que você consegue nos assistir pelo canal 8 da Dil TV, pelo YouTube no canal da Conecta aqui, pelo Facebook e também estamos lá no Spotify. Procure pelo programa O Financeiro que você consegue assistir todos os episódios anteriores e esses maravilhosos também aqui sobre investimentos. Se vocês não conseguirem encontrar o pessoal lá, me peçam que a gente faz a indicação, estamos sempre aqui em parceria. Uma boa noite, muito obrigada e já vejam aí todos prontos para tirar o seu dinheirinho da poupança e começar a fazer investimentos de verdade. Uma boa noite.